Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Que Deus os abençoe grandemente. Hoje eu venho falar para vocês uma passagem da Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 20. Olha só o que diz. E disse ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não desanime, nem tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. O que isso quer dizer, gente? O que essa palavra veio tocar no meu coração para que eu passasse para vocês? Nós vimos vários vídeos com relação ao mofo, na verdade, retirar o pecado da nossa vida. E eu espero que vocês me ouviram carinhosamente as dicas que eu dei, na verdade, e que a partir de agora o Senhor quer morar em você. O templo agora é você. O Espírito Santo quer descer dos céus e fazer morada no teu coração. Ele quer te direcionar, ele quer falar tudo o que ele tem que falar para você, conforme você vai evoluindo na vida, crescendo, e quer abençoar você grandemente. Por quê? Porque você já se direcionou a ele. Você já se limpou, você já se despiu do seu pecado, entendeu as coisas erradas que você estava fazendo. Quando eu vi essa passagem, eu pensei, mas de onde surgiu? Por que justo essa? E um pouquinho antes, o rei Davi quis fazer o templo para o Senhor, porque ele vivia num palácio maravilhoso, cheio de coisas boas, de riqueza, de tudo que é bom, de tudo que é bom. E a arca do Senhor não tem uma casa, um palácio para ela. Eu vou fazer um palácio. Mas aí o profeta disse para Davi: a sua mão tem muito sangue. Não convém você fazer um templo para o Deus Altíssimo. Quem fará será o seu filho Salomão. E então Davi começou a juntar tudo quanto era material, ouro, prata, madeira, tudo, para então fazer esse templo. E ele recebeu do Senhor todas as informações. Que tamanho que seria? Gente, a planta do templo, ele recebeu essa informação e tudo descrito. Até mesmo, está escrito na Bíblia, gente, até mesmo o peso do ouro necessário para fazer um garfo, para fazer um prato, para fazer uma bacia. Tudo pré-determinado, porque o Senhor é assim. Ele é certo, ele é detalhista, até mesmo nas pequeníssimas coisas, como o peso de um garfo. Quanto de gramas de ouro teria, né, esse garfo? Até mesmo isso. Então, nessa passagem, Davi disse a Salomão: tá tudo aqui, meu filho, né? Tá tudo aqui. O ouro, tudo que você vai fazer, a forma com a qual você vai fazer. E lembre-se, meu filho, Deus é contigo, porque essa obra veio dele. Me diga uma coisa, o que o Senhor colocou nas suas mãos? Uma família? Você é aquele que ora pela sua família? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa necessidade que a família hoje possui de ter um intercessor dentro dela, aquela pessoa que vai orar e vai falar cara a cara com Deus: Pai, me ajuda, Pai, por favor. E na minha casa, a gente era, não sei como está agora, mas na casa dos meus pais éramos católicos. E toda noite eu via o meu pai ajoelhado à beira da cama orando. Eu não sabia o que ele orava, né? Mas naquela época eu não era do Senhor, então, para mim, tanto faz. Mas, gente, se eu contar para vocês os livramentos que um templo dentro da minha casa, que foi o meu pai, um templo dentro da minha casa, me livrou de ficar cega.
eu vou passar esse testemunho para vocês porque é muito forte. Uma pessoa que ora em sua casa, que é um templo do Senhor em sua casa, ela pode salvar a vida daqueles que estão dentro dessa casa. Na época, eu tinha meus 35 anos mais ou menos, madura, divorciada, e vivia em Florianópolis fazendo meu mestrado. E estava no laboratório fazendo os meus experimentos, mexendo com produtos químicos, muitos produtos químicos, e aconteceu um pequeno incidente e aquele produto, aquela reação explodiu no meu rosto, em uma temperatura de 150 graus, em um produto que era, sabe a que boa? Soda cáustica pura? Essa daí. E ela queimou meu rosto tudo, queimou meus olhos, queimou tudo. E eu talvez até já falei desse meu testemunho aqui, mas o Senhor está tocando de eu falar nesse vídeo para você detalhadamente. Sabe por quê? Porque quando eu estava na faculdade e eu conseguia tudo o que eu queria, porque eu tinha regressado do Japão, eu vivia aqui há alguns anos, tinha regressado, não falava muito bem português, mas eu queria porque queria fazer uma faculdade. E era federal, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade paga, né? Ainda mais de engenharia. Então, o que eu fiz? Eu estudei muito, gente, muito. Não fiz cursinho, não tinha dinheiro, não fiz cursinho. E eu tinha o meu filho pequeno, então eu tinha que me virar em mil. E aí, como eu consegui passar na faculdade e depois eu consegui fazer um mestrado em engenharia, eu me achei a última bolacha do pacote. Aí eu pensava, sabe, pra que ficar? Deus, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Por que ficar orando, pedindo a Deus? Se você não faz o que você precisa fazer, não é um Deus que vai te ajudar. Se você não corre atrás das suas coisas, não é um ser que você nem sabe de onde veio que vai te ajudar. Eu falava isso, Senhor me perdoa, Pai, Senhor me perdoa. Eu falava isso. E lá na minha casa, o meu pai, toda noite ele orava por mim, joelhadinho na cama dele. Eu não sei o que ele orava, mas eu acredito que é: Pai, cuida dessa menina. Livra ela das coisas ruins, porque é as mesmas orações que eu faço pro meu filho, toda noite na beiradinha aqui da minha cama. Toda noite ele fazia essa oração. E aí aconteceu esse acidente. Aconteceu esse acidente, gente, e eu fiquei um mês sem ver nada, Eu até vou ver se eu consigo pôr aqui nesse canto, vou até vir pra cá, se eu consigo pôr aqui, ó, nesse canto, uma foto de eu deitada na maca, com tampões assim nos olhos, porque tinha acabado de fazer um curativo nos meus 2 olhos e eu fiquei cega por um mês. E daí eu, de 3 em 3 dias, depois de 5 em 5 dias, eu ia pro médico, pro oftalmo, ele tirava as vendas, passava um colírio, olhava como estava a minha retina e tudo, e ele disse: olha, a porcentagem que queimou foi grande. Se ela queimou a cordão óptico, que é aquele que fica aqui dentro do nosso olho, lá que vai trazer as informações lá para o cérebro. E ele disse: se queimou isso daí, se o ácido que partiu nos olhos dela aconteceu isso, ela vai ficar cega. E é muito provável, pois a maioria dos acidentes que acontecem na faculdade com esse determinado material químico, os alunos ficam cegos. E no caso dela, um olho é quase certeza. A gente tem que tentar salvar o outro. Olha só, eu ouvindo isso com os olhos tampados, né? E minha mãe também ouvindo tudo isso, né? Passou-se alguns dias, deu os 30 dias, deu os 40 dias, e com 40 dias a gente foi para retirar os tampões e para ele aplicar uns colírios. E sabe que eu sei que é um milagre, gente? Porque durante esses 40 dias eu não vi uma luz. Eu não vi nenhuma luz. Assim que a minha mãe tirava os tampões, aplicava o remédio, aplicava a pomada para cicatrização e tal, eu não via nada. Nenhum dos 2 olhos. Nada. E aí, uns 3 dias assim, antes de ver o médico, em que saber se eu ia ficar cega ou não ia ficar cega e tal, eu conversei com Deus. Na minha arrogância, porque eu dizia que Deus não existia. Eu conversei. Eu falei assim: se existe alguém aí, olha a arrogância, gente. Se existe alguém aí e você me ouve,
fique sabendo que se eu for no médico e ele disser que eu tô cega, é porque você deixou. Porque dizem que você deixa tudo, né? Que não acontece nada se você não deixa. Olha a arrogância da pessoa. Olha a arrogância. E aí eu pensei, naquela época, né? Depois de falar isso. Mas aí eu senti no meu coração que eu não devia falar dessa forma. Se é o ser criador, se é aquele que fez tudo, como que eu poderia estar falando desse jeito? E aí eu dei uma baixadinha na bola e falei assim, se você é meu pai e você me ouve, salva um olho. Somente um. E não é por mim, porque eu sei que eu não mereço. Eu nunca acreditei no Senhor. Eu sei que eu não mereço. Mas é porque eu não vou ser uma bengala para minha mãe. Algo que ela vai ter que carregar para tudo quanto é lado, porque ela não tem o que fazer. Uma filha cega dos dois olhos, uma filha que poderia agora, depois que saísse do mestrado, ia começar a trabalhar, ia começar a fazer concurso e ia desenvolver na vida agora. Eu ia ser um peso para minha mãe? Falei, ó, Senhor, não. Eu sinto, eu peço perdão para ti. Eu peço de todo o meu coração, o Senhor aceite a minha alma, porque eu não vou viver nessa terra cega. Ou seja, né? Eu já estava dizendo o que eu ia fazer depois. E aí eu falei, se o Senhor existe mesmo, cura meu olho. Um só tá bom, cura um só. Que eu vou acreditar que o Senhor existe. E eu vou acreditar que existe um Deus e que essa história de evolução, porque era da ciência, né, gente? Essa questão de evolução, essas coisas erradas todas, não existe. E que é o Senhor que fez tudo e colocou tudo nessa terra. E fui. Gente do céu, quando eu cheguei no médico, você acredita que eu estava feliz? E você acredita que eu estava feliz não porque eu pensava, Deus vai fazer esse milagre. Não, eu pensava assim, eu vou me matar. Né? Eu vou fazer isso e tá tudo bem, eu não vou ser peso pra ninguém e tá tudo certo. E minha mãe sempre cuidou do meu filho e me ajudou mesmo, então ela cuida do meu filho e tá. Olha o pensamento, gente do céu, como que eu tava. Olha, não tem nem condições, né? Nem condições. E fui. E aí o milagre aconteceu, gente. O milagre aconteceu. Que quando eu tirei as vendas, eu retirei aqueles tampões, eu já vi a luz, já vi claridade. Eu já pensei, ué, mas tô 40 dias sem ver uma luz. E agora, do nada, veio a claridade. E o milagre foi tão perfeito, foi tão maravilhoso, que eu tirei os 2 tampões. A claridade começou a vir aos meus olhos. Eu comecei a ver vultos. Sabe aquela parte em que Jesus, ele pegou o barro, cuspiu, né? A terra cuspiu e passou no rosto, no olho do rapaz e falou para o rapaz lavar. E daí disse que ele via pessoas como se fossem árvores. Eu estava mais ou menos assim, eu vi o corpo das pessoas assim, um vulto negro e muita luz em volta. E era minha mãe, né, no tempo, né? E eu pensei, meu Deus do céu, eu tô vendo alguma coisa. Será que é uma pessoa que tá se movendo? Deve ser uma pessoa, na minha cabeça, né? E aí, de repente, aquele vulto começou a ganhar cor. Aí eu comecei a ver a camiseta vermelha da minha mãe. E aí minha mãe andava pra lá e pra cá, eu acho que é nervosa, né? Porque, né? E aí ela chegava perto de mim assim e chegava de novo. E aí eu peguei e falei assim, nossa mãe, você tá com aquela camiseta vermelha? Nossa, gente. Eu nunca tinha visto a minha mãe chorar. Nunca tinha visto. E Deus permitiu. E na primeira vez que Ele fez um milagre na minha vida, na verdade não foi a primeira não, mas que o milagre que eu pedi, que Ele me ouviu, a primeira vez que eu senti que Ele me ouviu, e ela começou a chorar. Minha mãe não chora, minha mãe é japonesa, minha mãe não chora. E aquilo entrou no meu coração de um jeito, e eu fiquei com medo danado, porque eu pensei, meu Deus do céu, olha quanta coisa, olha quanta blasfêmia eu fiz contra o Senhor. E agora eu sei que Ele existe. Eu pensei, meu Deus, Ele vai me castigar, porque eu vivi tudo errado, eu fiz tudo errado, sabe? Mas e quem disse para ti que eu virei um templo do Senhor? Quem disse? Eu acreditei. Agora eu tomava muito cuidado com as minhas ações, porque sabia que existia um Deus, que eu não estava sozinha, que não era só eu, e que se eu morresse, com certeza para o céu eu não ia não, pelo tanto de coisa que eu tinha feito, né?
Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender que eu era um templo do Senhor, que eu tinha que cuidar de mim, que eu tinha que me respeitar, que eu tinha que cuidar tanto do meu eu dentro, como do meu eu fora. Como que eu trataria os templos do Senhor que andam por aí, as outras pessoas, os meus irmãos. A partir daquele momento eu entendi que quando a gente cuida de nós e dos outros, o Senhor nunca vai te abandonar. Nunca. Muito simples, porque Ele só te abandona onde há pecado. Se tem pecado, Ele não permanece. Se você cuida, se você não blasfema, se você não fala mal do seu irmão, né? Se você não prejudica o seu irmão com calúnia, difamação, promove coisas, faz coisas ruins, tá, gente? Fazer coisas ruins. O Senhor, Ele não vai estar contigo. Não vai estar. Mas se você segue a palavra, você crê na palavra, Ele vai fazer tudo aquilo ao qual você deseja do teu coração, que é um bem para ti e para as outras pessoas. Porque a oração que Deus ouve é a oração em que você beneficia o teu irmão ao invés de ti. Eu orei muito pelo meu filho. Tanto que eu orei que chegou um momento que Deus falou assim: e por que você não dá ele para mim? E foi o que eu fiz. Tirei das minhas asas, entreguei ao Senhor. Falei: Senhor, então toma. O Senhor me deu, pois agora eu te devolvo essa bênção maravilhosa que foi ter um filho. Foi eu ser mãe dessa criança. Eu te devolvo. E a partir do momento, gente, que eu devolvi a bênção de ter sido mãe, e aí então eu comecei a orar, a interceder e deixei a vida do meu filho ser a vida dele. Ele que escolhesse aquilo, que ele começou a andar sozinho. Ele começou a fazer as coisas dele que ele tinha que fazer. E eu, o que eu fiz? Orava, jejuava, aqui no cantinho da minha cama, pedindo ao Senhor: Senhor, ele está nas suas mãos. Eu o entreguei de corpo e alma, Pai, para o Senhor. Agora eu pergunto, você mãe, você pai, você está fazendo a mesma coisa? Você está entregando os seus familiares ao Pai, fazendo com que o templo, você, o seu templo, você, seja morada do Espírito Santo, para que assim Ele fale com você, te dê o direcionamento, para que você fale aos demais, tanto os seus filhos, seus netos, seus irmãos, seus pais. Fale a todos do amor de Deus, condicionado apenas ao não pecar, não mentir, não armar pretextos, dar o primeiro passo, fazer com base naquilo que o Senhor vai te falar. E para que você ouça melhor o Senhor, você precisa do Espírito Santo. Como é que eu tenho esse Espírito Santo? Se você ainda não tem, para ter o Espírito Santo é jejum, oração e leitura da palavra. Então, gente, seja você o templo do Senhor na tua casa. E esbanje fé, esbanje amor e oração dentro da sua casa, para que assim esse bem tão grande, faça livramento para as outras pessoas. Porque eu tenho certeza que pelo meu Pai, orando por mim, todos os dias, todas as noites, na cabeceira da cama dele, o Senhor ouviu o que eu pedi. Porque até então eu não tinha contato nenhum com Deus. Por que Ele iria me ouvir, não é mesmo? E aí Ele me ouviu, me atendeu e me deu o milagre. Qual é o milagre que você precisa? O que é tão difícil para você hoje? É entregar as suas vontades a Deus? É esperar em Deus? É crer que Ele vai te ouvir e fazer aquilo que você precisa? Lembre-se, Deus não é uma bengala para que venha a te sustentar em todas as coisas boas e ruins que você faça. Ele é teu Pai. E sendo seu Pai, Ele vai te dar aquilo
conforme o seu crescimento. Quando você faz um bom negócio, quando você é um bom administrador, o sucesso e o lucro vêm da forma com que você trabalha, dos meios com os quais você interage com as pessoas, dos recursos que você usa, porque você é bom nisso. Então, não esqueça de trazer o Senhor para tudo aquilo que você for fazer, porque Ele vai estar contigo, está escrito. Tenha fé, seja forte e corajoso, porque Deus está contigo. Dê o primeiro passo, vá em frente, faça aquilo que deve ser feito e você vai ver o milagre acontecer. Eu tenho certeza que você vai ver. Então, gente, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, para que essa palavra chegue em mais pessoas. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.